possamos direcionar as boas vibrações ao nosso irmão Gerson Tavares, companheiro do nosso movimento espírita, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, para que Jesus, através dele, possa tocar os nossos corações. Que possamos aqui também mentalizar todos aqueles que o nosso coração convidar nesse momento, que estejam precisando de um impacto no teu pensamento. Possamos ser feito espelho a refletir a luz do sol, irradiando essas luzes bondosas, dos bons amigos, para esses irmãos que precisam desse nosso amparo através do recurso da oração. Enfim, que esta oração possa te deixar mais receptivo ainda às mensagens que serão trazidas na noite de hoje, e a essas vibrações que os nossos irmãos amigos nos envolvem nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. E é a tua permissão, Mestre, de Manuel Francisco da Luz, mentor espiritual de nossa casa, e toda esta rede de irmãos amigos que aqui se encontram, que pedimos para iniciarmos as atividades da noite de hoje, desejando que Jesus te conforte, meu amigo, que eu passe a palavra para ti, que tu possas nos conduzir. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. A jornada na Terra é uma experiência bastante desafiadora. Vivências muito exigentes, especialmente neste cenário de mundo de provas e expiações, conforme a classificação kardeciana. Provações são experiências exigentes com vistas ao progresso. Na nossa jornada na Terra, podemos dizer que nós temos um futuro nos chamando para o crescimento pela lei de progresso. Mas, ao mesmo tempo, temos o passado que se debruça em nós, na forma de cobranças, em razão dos erros perpetrados nas reencarnações pregressas. Estamos diante, portanto, de um futuro que nos chama para desenvolver habilidades, ampliar conhecimentos, fomentar o nosso progresso. E o passado, estabelecendo as expiações. Expiações é o que se denomina no senso comum de pagamento de dívida. Então é o futuro nos chamando para o crescimento, provações, e o passado nos fazendo cobrança. A cobrança dos nossos débitos morais e espirituais, expiação. Por isso Allan Kardec classificou que neste mundo alberga almas em regime de provações e de expiações, em face das condições evolutivas. Nós já conquistamos importantes possibilidades intelectuais e também morais, mas especialmente intelectuais. Vivemos dias impressionantes de recursos tecnológicos e possibilidades científicas, mas ainda, embora se olhe para o espaço
e se pergunte a respeito de vida em outros planetas. Na Terra, ainda nos encontramos às voltas com tantos problemas. Há ainda tantos crimes. Há ainda tantos deslizes comportamentais. Nunca se falou tanto de feminicídio como na atualidade. O problema ainda relacionado à criança, ao idoso, é ainda uma jornada bastante complexa na Terra, em face das condições morais da criatura humana atual, que ainda se permite a viciações de toda ordem, ainda se autoriza ao comportamento de vingança, ainda carrega mágoas, ressentimentos, ainda se movimenta no ódio. Vivemos dias muito complexos do ponto de vista moral. Por isso, nós vamos nos encontrar em uma existência corporal bastante complexa, muito exigente. E no trânsito na Terra, nós vamos experimentar naturalmente experiências de arrependimentos. O arrependimento se caracteriza sob duas angulações. Uma, a que se caracteriza, que se define por um comportamento mal eleito, uma decisão infeliz, uma escolha mal feita, e que nos conduz ao arrependimento. Um erro, uma falha. E o outro tipo de arrependimento é aquele relacionado à nossa dinâmica de vida interpessoal, no trato com o próximo. O arrependimento por aquela palavra mal colocada, aquele familiar, aquela pessoa, um amigo, um conhecido, alguém que sequer sabemos o nome. Ou seja, são arrependimentos no trato da relação interpessoal, desde o ambiente doméstico, na convivência familiar, no ambiente profissional, social, ali no trânsito, onde estivermos, com quem estivermos, é-nos possível viver as experiências dos arrependimentos. A questão é: qual a conduta que adotamos diante de um arrependimento? Qual é o comportamento? É necessário que estejamos conscientes diante desses episódios para que não normalizemos arrependimentos. Aí é normal e deixa passar. E nos tornamos colecionadores de arrependimentos. Transferindo para o mundo espiritual os arrependimentos que no mundo espiritual são bastante severos, porque na Terra nós disfarçamos, nos distraímos com outras questões. No mundo espiritual é a consciência da qual não podemos evadir. Por essa razão, há muitos espíritos no mundo dos espíritos sob o tormento do arrependimento soez, por causa da culpa. Por isso, enquanto transitamos na Terra, trabalhemos o arrependimento, porque existe o perigo de assimilarmos a culpa, e a culpa, ela é um grande prejuízo, diferente da responsabilidade. O sentimento de culpa é um julgamento auto-estabelecido, e de forma inconsciente, a mente vai produzir o seguinte comando: você não merece ser feliz. É o resultado do sentimento de culpa. Você não merece ser feliz. É um processo inconsciente, por causa da culpa.
Ao invés da culpa, saibamos assumir a responsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade, significa que eu me despertei para esta realidade. E fazemos do arrependimento um outro movimento. Uma vez que o arrependimento, ele é muito positivo, é um bom sinal. O arrependimento é um bom sinal porque significa que a gente se deu conta que, enquanto não se der o arrependimento, normalizamos um comportamento e passamos a repetir atos equivocados, passamos a dar continuidade à relação interpessoal inamistosa, normalizando, achando que tudo isso é muito normal, é assim mesmo. Então, o arrependimento é um bom sinal, mas a partir daqui, o que fazer? Então, a culpa é um grave problema, porque é uma sentença auto-aplicada. Quando o indivíduo não viabiliza nenhum outro movimento que não seja do sentimento de culpa, autodestruidor. Enquanto que é-nos possível fazer do arrependimento um outro movimento. E Allan Kardec faz uma análise sobre o arrependimento e registra na Revista Espírita. A Revista Espírita do mês de julho do ano de 1863. E esta mesma reflexão de Allan Kardec na Revista Espírita consta no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é a quarta obra do Pentateuco kardeciano, a quarta obra da codificação. A primeira é o Livro dos Espíritos, a segunda, o Livro dos Médiuns, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta, o Céu e o Inferno, e a quinta, a Gênese. É exatamente neste livro, quarto do Pentateuco, o Céu e o Inferno, que Allan Kardec faz o mesmo registro que citamos, nos referimos na Revista Espírita, e no livro Céu e Inferno, Allan Kardec registra, na primeira parte do livro, no capítulo 7º, no item 16º, quando o codificador estabelece que não basta o arrependimento. É necessário que do arrependimento siga outra fase, mais duas fases. Então, arrependimento, expiação e reparação. A expiação é este sofrimento quando se dá conta do mal feito. E a reparação é o movimento, como o próprio termo diz, reparar. De tal modo que para o arrependimento ser eficaz, é necessário que o movimento de reparação se dê. Diante de um arrependimento em face de um comportamento que identificamos, reconhecemos errado, reparar. E quando é um arrependimento que resulta no trato com o próximo, com outra pessoa, também fazer o movimento da reparação. Por isso, saibamos valermos do arrependimento para atuarmos na reparação daquilo que fizemos de errado. E reflete o espírito Joana de Ângeles na lavra mediúnica do médium Divaldo Franco. O espírito Joana de Ângeles estabelece: quando a reparação não é mais possível, em face do tempo, a circunstância, um outro cenário, um outro contexto, em que a reparação não é possível, então Joana de Ângeles propõe: faça o bem, realize todo o bem ao alcance. É a forma da reparação. É quando
se trata da relação com o próximo. Enquanto estivermos encarnados, todos nós, observemos a lição de Jesus. Jesus estabeleceu: reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Essa reconciliação consiste também no trabalho de reparação. Reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, disse ele, ou seja, enquanto estivermos encarnados. Esse é aquele com quem devemos fazer a reparação. Já desencarnou, ou nós desencarnamos, nós adiamos para futuras reencarnações a reparação com aquela pessoa, com aquela alma. É por essa razão que a Terra é este ambiente acolhedor das reencarnações, para que a gente possamos viver os reencontros de almas. Porque na Terra nós temos encontros e reencontros. Os encontros são aquelas relações em que as almas se encontram pela primeira vez. Não tem um histórico pregresso, passado, mas é muito comum na Terra os reencontros. Reencontros de almas que tem um histórico de outras reencarnações. E é muito comum no ambiente doméstico. Os reencontros de almas. Reencontros de afetos e reencontros de desafetos para as reparações. Não é incomum que no ambiente familiar há muitas almas que se reencontram e vivenciam no dia a dia conflitos, antagonismos, problemas relacionais no ambiente doméstico. E precisamos estar atentos para trabalharmos o bom aproveitamento desta jornada para não adiarmos as reparações. Em uma outra cidade onde fazemos palestras de forma habitual, desde quando comecei a ir naquela cidade, uma família me acolhe para a conversa, eles pedem para que eu vá tomar um café com eles, uma refeição e tal. Então, quando eu os conheci, o casal tinha 4 filhos, 3 meninas, que à época já estavam muito próximo da adolescência, e um menino caçula, de 5 anos à época. E ele me dizia assim, o casal era espírita, e ele me dizia: Gerson, ele para o menino de 5 anos, ele me olha desconfiado. Ele me olha desconfiado, ele não tem segurança comigo. E eu tenho alguma coisa com ele também. Eu disse: você sabe, tu és espírita, sabes que é o reencontro e que vocês têm questões por resolver. E se você veio na condição de pai, ou seja, reencarnou primeiro dentro do plano reencarnatório, você reencarnou primeiro para que possa ser o pai, é porque você tem uma responsabilidade bastante importante na condição de pai, para trabalhar este conserto da relação, amando-o, acolhendo-o, protegendo-o, para que ele confie de forma incondicional em você. E com o amor, uma relação renovada, reconstruída, possa apagar as arestas dos desafetos construídos no ontem. Então, aproveita esse tempo, aproveita esta encarnação, em que ele vem como teu filho, para que vocês resolvam este problema nesta existência. Mas o tempo passa, o tempo passou, e constatamos que ele preferiu não fazer o esforço. O menino cresceu,
E ao se tornar adolescente, para não dar continuidade àquela relação conflituosa, já que ele não trabalhou nesse sentido, de acolher com amor, valer-se do conhecimento da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, para aproveitar bem esta relação no ambiente familiar, na condição de pai e filho, preferiu fazer com que o filho fosse residir com familiares no Paraná. Então hoje, ele já é um jovem, praticamente adulto, e ele nunca mais falou do filho. A impressão é que ele não tem aquele filho. E então eu penso, não puxo o assunto com ele, para não constrangê-lo, mas eu reflito. Adiou para reencarnações futuras, sabe-se como será o próximo reencontro, em que contexto, em que condições, como se encontra aquela alma, seu filho nesta existência, com ódio do pai, com mágoas, ressentimentos, por ter sido rejeitado, como se encontra? Então, a reencarnação é esta bênção dos reencontros, de que precisamos aproveitar. Valermos-nos dos arrependimentos. E muitas vezes se adiam os arrependimentos para o mundo dos espíritos, depois da desencarnação. E no mundo dos espíritos, a consciência agora, sob o camartelo da culpa, vai produzir as dores excruciantes da alma. É o verdadeiro inferno, porque o inferno teologal não existe. O inferno que existe é da consciência em tormento. Este é o inferno. Da consciência em tormento, transferindo para futuras reencarnações as reparações, os consertos, as resoluções, que se complicam, se asseveram. Por esse motivo, façamos dos arrependimentos o móvel de transformação pela reparação. Por isso Allan Kardec estabelece arrependimento, expiação, que é este sofrimento quando a gente se dá conta do erro, e a reparação. Aproveitemos a nossa experiência na Terra para empreendermos as reparações de que necessitamos diante dos fatos e diante das pessoas. Saibamos pedir perdão. Peçamos perdão. O perdão é esta bênção. É esta bênção na vida de relação. E nós precisamos aprender a pedir perdão e aprender a perdoar. Uma vez, no atendimento fraterno, através do diálogo na nossa casa espírita, acolhi uma jovem que trouxe um conflito. Ela informou que ela e o seu irmão, um pouco mais velho que ela, eles, desde a primeira infância, os pais desencarnaram em um acidente e eles foram acolhidos, criados por familiares amorosos. E por causa disto, por causa da orfandade, eles ficaram muito próximos. Mas ocorre que dias antes aconteceu um conflito, uma dificuldade que ela me relatou, e os dois se afastaram. Estavam sem se falar, magoados um com o outro. E ela me trouxe essa demanda. Então conversamos e eu propus a ela, vá ao encontro dele e peça perdão. Peça perdão. Não, mas ele é que tem que vir me pedir perdão. Pois ele está pensando a mesma coisa.
quem é que tomará a iniciativa? Já que você veio conversar conosco, eu proponho, sejas tu quem vai ao encontro e peça perdão. Conversamos um tanto mais, reforçamos a proposta e ela vai embora. Na semana seguinte ela retorna, mas ela chega à sala com um semblante diferente, mais suave, mais tranquilo, e então pensei, ela foi ao encontro dele. E aí ela me disse, eu tomei coragem e fui falar com ele. Notemos a palavra, o termo que ela utilizou, coragem, porque a humildade é corajosa. A humildade é corajosa, enquanto que a arrogância, a presunção, o egoísmo, a mágoa, o ressentimento é muito orgulhoso. O ego orgulhoso não perdoa, não pede perdão. Então, quando ela disse, eu tomei coragem, eu pensei, esta é a humildade. A coragem é humilde. Eu tomei coragem, fui falar com ele para pedir perdão. Ele então pediu perdão também, naturalmente, porque o desarmou. Ela foi suavemente, pede perdão, humildemente, e então desarma o outro. Está preparado para reagir. E quando é surpreendido com esta proposta, então desarma-se. E então ele pede perdão também. Nós refizemos os laços. E eu que vim te contar esta novidade. Então ele disse, cuidem para tratarem-se sempre assim, com compreensão, tolerância, perdão. E que possamos viver sem nunca termos que perdoar. Então, trabalhemos o hábito de pedir perdão. E perdoemos. O Espírito Joana de Ângeles propõe, peça perdão. E se a pessoa não te perdoar, o problema passa a ser dela e não mais teu. É diante de alguém que falhou de algum modo, perdoa. Foi por isso que Jesus estabeleceu que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Conta-se que uma senhora foi falar com Chico Xavier. Ela enfrentou uma fila. Quando chegou a sua vez, ela pergunta para Chico, Chico, é verdade que Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes? Chico disse, sim, minha irmã. Então ela saiu da fila, Chico continuou atendendo. Chico percebeu que ela sentou num banco próximo, tirou da bolsa um bloco, um lápis e começou a fazer um cálculo. E então volta para a fila e disse, Chico, 70 vezes 7 não são 490? Sim, minha irmã, são 490. Ah, então depois de 10 anos de casada, eu já perdoei meu marido mais de 490 vezes. Então eu já posso dar um chute nele. O Chico se preocupou, não, minha irmã, vamos conversar mais um pouco. E então, Chico teve a inspiração. Minha irmã, são 490 vezes, sim, 70 vezes 7. Contudo, são 490 vezes cada ofensa. Daí ela assim, assim desse jeito vem daqui das reencarnações. Ou seja, a proposta de Jesus é para perdoar sempre. É o perdão incondicional, sem condições. Não é um desafio? É um grande desafio. Para a nossa personalidade ainda orgulhosa, vaidosa, prepotente e arrogante. A proposta de Jesus é para nós desconstruirmos este ego ditador, para que o ego passe a ser orientado pelo self, que é o eu profundo, onde se encontra o reino de Deus estabelecido por Jesus. O reino de Deus
não está aqui nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Não é impressionante? Durante muito tempo as pessoas olhando para os céus, buscando os céus. E Jesus diz, o reino de Deus não está ali nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então a gente retira dos céus e volta para nós. Desafiando-nos a buscarmos interiormente. Ou seja, é um mergulho interior. O autoencontro. A proposta socrática. Este filósofo extraordinário grego de Atenas, Sócrates, que diz Emmanuel, espírito através de Chico Xavier, que Sócrates, que viveu muito tempo antes de Jesus, então, muito tempo antes do cristianismo, e disse Emmanuel que Sócrates viveu o cristianismo antes do próprio Jesus, porque este filósofo notável que propôs o autoconhecimento, realizou isso nele mesmo e se transformou em um homem de bem. É quando nós hoje recebemos as orientações de Jesus, de que o reino de Deus está dentro de nós, nós passamos a melhor entender a Jesus com a doutrina espírita. Quando o Espiritismo nos ensina, nos demonstra cientificamente que nós somos espíritos, que um dia fomos criados simples e ignorantes, simples, sem experiências, ignorantes, sem conhecimentos e sem a inteligência desenvolvida, e que a partir do processo das reencarnações sucessivas, o espírito foi vivendo experiências, saindo da simplicidade, adquirindo saberes, e vivendo reencarnação em reencarnação, ampliando a inteligência, somando conhecimentos, deixando a ignorância, deixamos de ser simples e ignorantes. E vivemos hoje esta quadra evolutiva, moralmente ainda tão exigente. E nós aprendemos com a doutrina espírita que temos o potencial de evolução, o potencial de progresso, e que este potencial nos sinaliza para o futuro de plenitude intelecto-moral, quando todos nos tornaremos perfeitos, através das sucessivas reencarnações pela lei de progresso, conforme muito bem deixa estabelecido Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a lei de progresso, mas pede da nossa parte o esforço pessoal, pede da nossa parte, enquanto transitamos na Terra, pela bênção da reencarnação, fazermos da nossa existência uma existência de crescimento, não somente intelectual, não somente assumando saberes, conhecimentos, títulos, mas especialmente o nosso progresso moral, para que nos tornemos pessoas melhores, homens e mulheres melhores, que trabalhemos pela nossa transformação moral, tornemos seres mais pacientes, mais serenos, tranquilos. Nesses dias de tanta ansiedade, vive-se hoje, como afirma a Organização Mundial da Saúde, a pandemia da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. Tudo porque a alma ainda aturdida, a alma ansiosa, a alma estressada. Tem pessoas que dizem, eu peguei estresse, como se estresse se pegasse. Então são indivíduos que ainda nos deixamos conduzir pelos tormentos da alma. E a proposta espírita é serenidade, tranquilidade, como propôs Jesus.
Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Mas não como o mundo a dá, porque a paz do mundo é um nada a fazer. Enquanto que a paz de Jesus, a serenidade de Jesus, é um estado íntimo, é um estado de espírito, que diante da existência, embora exigente, em face de todas as circunstâncias na terra atribuladas, nós nos manteremos tranquilos, serenos, porque nós confiamos em Deus, porque nós temos o Evangelho de Jesus no coração, como diretriz de vida. Então, nos tornamos serenos, a despeito das circunstâncias. Se o outro vem de forma estressada ao nosso encontro, nós receberemos com tranquilidade. Diante da expiação, tranquilidade. Para que os nossos sofrimentos sejam vivenciados, enfrentados com equilíbrio, com bom senso, para que as nossas dores não estabeleçam em nós o nervosismo, a raiva, o ódio, o comportamento agressivo, mas sim tranquilidade. Sejamos pessoas tranquilas, sejamos pessoas serenas no trato com o outro. Trabalhemos essa tranquilidade para que saibamos perdoar, porque o perdão é próprio de uma alma tranquila, de uma alma serena, enquanto que a mágoa, o ressentimento, o ódio é próprio de uma alma atormentada em si mesma. Por isso, trabalhemos o nosso mundo íntimo na identificação com o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. E é um reinado de paz, é um reinado de equilíbrio, é um reinado de serenidade. Nesses dias de tanta ansiedade, sejamos almas serenas. Um amigo, ele me conta que se encontrava no automóvel e houve um congestionamento. E então, de repente, alguém começou a buzinar. E ele, entusiasmado com a buzina de alguém, começou a buzinar também. Como se, quando se buzina, o congestionamento parasse. Então, ele buzinando, no automóvel da frente, tudo parado, desce um homem e veio na direção dele. Ele então ficou com medo, fechou o vidro rápido. E o homem chegou com tranquilidade, pediu para baixar um pouco. Ele baixou um pouquinho uma fresta. E este homem tirou do bolso um papel e colocou pela fresta. Ele pega, era uma mensagem: paciência. Então ele disse: Jesus, eu fiquei tão envergonhado, e com razão, porque o homem te deu uma lição. Como se buzinasse resolvesse tudo. Xingar resolvesse tudo. Tudo como resultado deste estresse atormentado, enquanto que a alma serena, a alma em paz, tudo enfrenta com equilíbrio, com bom senso, com respeito ao próximo. Por essa razão, nós que somos luarizados com o conhecimento espírita, que sabemos da nossa vivência hoje, nesta encarnação, com as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas exigências, e ao mesmo tempo, um futuro à nossa frente, há tanto por conquistarmos, há tanto por avançarmos. Então, enquanto estivermos na terra, abençoemos o corpo com equilíbrio, abençoemos o corpo, como dizia Francisco de Assis, o nosso jumentinho, porque eu, espírito, cavalgo neste jumentinho. E então, cuidar do jumentinho, propôs Francisco de Assis. Cuidemos do corpo. Vivemos ainda aqueles que fazem escolhas tão infelizes das substâncias psicoativas, a bebida alcoólica,
Alguns dizem que bebe apenas socialmente. Este socialmente agride o corpo da mesma forma. O tabaco, o fumo, as famigeradas drogas, violentando o corpo. Há outros que violentam o corpo com excesso de alimento. Há outros que violentam com escassez de alimento. Então, cuidemos do corpo. Este vaso, como estabelece Emmanuel, este nosso recurso que nos serve nesta encarnação, deve ser tratado com muito carinho, com muito respeito. Cuidemos do corpo. Cuidemos do nosso mundo íntimo. Tenhamos uma relação com um corpo de equilíbrio. Hoje sabemos, à luz da psicologia, da psicossomática, psicomente, que para nós espíritas é o próprio espírito, soma do grego corpo, mente e corpo, alma e corpo, interagindo. Tudo que acontece na dinâmica da mente, das emoções, dos sentimentos, repercute no corpo, através do sistema nervoso central, o cérebro, produzindo bem-estar ou mal-estar. Quantas enfermidades são psicossomáticas? De tal modo, trabalhemos o mundo íntimo em clima de paz, colaborando com o organismo no todo. De tal modo que nesta relação com o nosso próprio corpo e na relação com o outro, nós haveremos de trabalhar a mensagem autenticamente cristã, as lições de Jesus, quando disse que devemos amar o próximo como a si mesmo, estabeleceu Jesus. Estabelecendo que, para eu amar autenticamente o próximo, é necessário que eu ame a mim mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E não amar a si como se ama o próximo. Ele faz a inversão para começar pelo alto amor. E do alto amor, nós vimos na direção do outro para também amar. O amor na forma de fraternidade. O amor nos gestos de solidariedade. O amor na dinâmica da caridade. E a caridade é o próprio amor em ação. Fraternidade, solidariedade, caridade. Por essa razão, nós somos convocados pelo Evangelho de Jesus. Desde o ambiente doméstico, na convivência familiar, ao amor. Estendendo na direção do outro, do próximo. Como diz o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, o próximo mais próximo e o próximo distante. Porque esse próximo mais próximo está dentro de casa. Então Emmanuel propõe, amai o próximo mais próximo. Porque é muito mais fácil amar o próximo distante, conforme convivemos de forma habitual. Uma vez foi perguntado a Chico Xavier, quando o mundo se transformará? E Chico disse, o mundo se transformará como quando tratarmos os familiares da mesma forma como tratamos as visitas. Porque as visitas são acolhidas da forma especial. É aquela taça que não servimos em casa, somente para visitas especiais, que nunca chegam. Então, é aquele prato de porcelana, são aqueles talheres. Uma vez uma amiga, uma colega de trabalho, descíamos pelo elevador e alguém falou de utensílios de casa e tal. Ela disse assim, vocês acreditam que o faqueiro que eu ganhei de casamento, de presente de casamento, tão especial, eu nunca usei? E eu fiquei calculando os filhos já adolescentes, ela era casada pelo menos há uns 16 anos. E então eu disse, mas como você nunca colocou em uso para a família? Não, eu sempre fico esperando a visita especial.
essa visita especial nunca chega. Então ele disse, coloquem-nos com a família. Coloque com os seus filhos, o esposo, as pessoas que você ama. Porque você trata com todo zelo aquele distante. E os de casa é o copo sica. Então, trate com carinho. Então Chico disse, da melhor forma como tratamos as visitas. A visita, o filho da visita derruba aquela taça especial e quebra, não tem problema, é apenas um copo. Agora, se é o filho que derruba o copo sica, é um problema. Então Chico disse, quando tratamos os familiares do mesmo jeito como tratamos as visitas, o mundo começará a se transformar. É quando nós somos convocados ao amor que é treinado no ambiente doméstico. Não é por outra razão que existe a família. Não é por outra razão. Naquela convivência íntima, habitual, espontânea, nós treinamos valores, treinamos sentimentos, treinamos a tolerância, a compreensão, o perdão. Treinamos o amor para irmos na direção do outro, que sequer sabemos o nome, treinados no bem. Agora, se nós preferimos inverter no ambiente relacional habitual, espontâneo, nós colocamos o nosso pior lado. E lá fora, o nosso melhor lado, o melhor perfil para ficar bem na foto, então, lá fora, a gente faz de conta que a gente interpreta, enquanto que aqui, no ambiente doméstico, no ambiente espontâneo, nós nos revelamos. Treinemos o bem, treinemos o amor, treinemos a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a tolerância, a compreensão, o perdão, desde essa relação mais próxima, mais íntima, para que possamos, com os valores bem treinados, as emoções e sentimentos bem qualificados, possamos ir na direção da vida em sociedade, pessoas melhores, para que o Evangelho de Jesus seja praticado de forma autêntica. Então Jesus propôs o bem incondicional. Avancemos suaves, leves. Há tantas pessoas que são almas pesadas, carregando o fardo, o peso da mágoa, o fardo do ressentimento, o peso do ódio, almas em tormento. Suavizemos, tornemos pessoas leves, almas suaves, sem mágoas, sem ressentimentos, sem ódios, porque nós somos treinados, habituados ao perdão, a compreender, a tolerar. Então, leves, suaves, sigamos adiante. Sigamos adiante, confiantes em Deus, e elevemos nossos pensamentos a Deus, para dizer-lhe a Deus da nossa gratidão. Gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui. Nossa gratidão a Jesus, que um dia desceu das estrelas, mergulhou nas sombras densas da terra, para ser o nosso guia e modelo, nosso Rei Solar. Nossa gratidão a Allan Kardec, que nos deixou o legado da codificação espírita, que ilumina a nossa consciência e pacifica o coração. Nossa particular gratidão a esta abençoada casa que nos acolhe com amizade. A cada uma das senhoras, senhores e jovens presentes, nossa particular gratidão pela atenção educada, a presença paciente, enquanto formulamos nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz. Muito bem. Quero agradecer, Gerson, pela oportunidade de falar de um assunto tão importante.